E aí, preparado para mais um vídeo? Esse é o Economia Fora da Caixa, o meu nome é Bruno e eu sou o apresentador desse canal. E hoje vou trazer para vocês um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas mais ricas do mundo, algumas das pessoas mais ricas do mundo. Nós vamos olhar para o que os bilionários estão fazendo para cada um proteger seu patrimônio, o que eles estão fazendo para que eles não percam tanto dinheiro durante essa crise do coronavírus. E antes de ir para o assunto do vídeo, eu gostaria de pedir desculpas pelo vídeo passado, né, que foi o vídeo de introdução, que ocorreram alguns erros técnicos, né, alguns probleminhas. Primeiro, que a imagem, né, que está na câmera do meu notebook acabou ficando muito grande, acabou tampando algumas palavras dos slides, né. Dessa vez eu estou diminuindo a imagem e eu já fiz os slides, né, o design dos slides estão já pensando que vai ter esse quadro gravando o meu rosto aqui do lado inferior esquerdo. O segundo problema é que o som acabou ficando muito baixo. Então nesse vídeo eu estou trazendo o meu microfone mais próximo da minha boca. E o terceiro problema, que foram as travadas que deu durante o vídeo. Eu até tentei colocar uma legenda nos momentos que não deu para ouvir o que eu estava dizendo. Mas dessa vez eu tentei fechar tudo aqui que eu estava usando no meu notebook. Tentei mudar as configurações aqui do software que eu estou usando para gravar os vídeos, porque pelo que eu pesquisei na internet, o software estava utilizando muito o CPU do notebook, por isso que estava dando aquelas travadas chatas, né? Espero que dessa vez não aconteça. Então, né, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo, né? O que os bilionários estão fazendo? Eu trouxe para você aqui alguns exemplos, né, de notícias que a gente vem vendo nos últimos meses. A primeira notícia, né, e na verdade foi essa notícia que me deu a ideia de gravar esse vídeo, né? Eu já tive essa ideia há alguns meses, né, de gravar. SoftBank faz reserva de 80 bilhões para o pior cenário da pandemia. Eu vi a possibilidade de uma grande crise econômica. SoftBank é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Apesar desse nome SoftBank não é um banco. E Masayoshi Son é o bilionário, fundador e CEO do SoftBank. E ele tem 34 bilhões de dólares. Então ele é bem rico, né? Ele tem dinheiro aí para deixar tranquila muitas gerações que estão por vir da família dele. E, bom, 80 bilhões em reserva, né? Quando uma empresa gera lucros, né, e gera uma reserva de lucros, ele pode decidir em distribuir esse lucro para seus acionistas, eles podem investir esse lucro na empresa ou pode deixar em reservas, né? E nesse caso, o Masayoshi Son decidiu por deixar 80 bilhões em reserva, porque ele acredita que o pior da pandemia, né, o pior dessa crise que nós estamos passando ainda está por vir. Então, né, em um momento em que só se fala em vacina e que as pessoas acreditam que com a vacina tudo vai voltar ao normal e que a economia vai voltar a andar, realmente é algo a se levar em consideração, né, o que o Masayoshi Son está dizendo. Mas, né, afinal de contas, isso é só a opinião de uma pessoa. Uma pessoa, o que é a opinião de uma pessoa? Não é nada, né? Então, por isso que a gente vai ver outros bilionários, né? Mais pessoas, né? Vamos ver o que outros bilionários estão dizendo a respeito disso. Ray Dalio é um dos maiores gestores de fundos do mundo e ele tem uma fortuna de cerca de 16,9 bilhões de dólares, pelo menos na última vez que eu vi. E, bom, ele é muito famoso, tem livros aí, os livros dele são entre os mais vendidos, né, os best-sellers na área de finanças. E vamos ver o que ele está dizendo. Essa aqui é uma notícia de novembro de 2019. Hoje, né, quando eu estou gravando isso, fazem exatamente um ano desde que ele falou isso, né? E vale lembrar que é uma notícia pré-crise do coronavírus. Vamos ver o que ele está dizendo. Investidores estão comprando sonhos em lugar de lucros nas ações, diz Ray Dalio. Salientou os desequilíbrios gerados pelas políticas de acesso facilitado ao dinheiro adotados pelos bancos centrais de todo o mundo. Os investidores estão inundados de dinheiro, comprando retornos muito baixos ou sonhos em lugar de lucros no mercado de ações. Então, gente, a gente tem que pensar que quando a gente compra uma ação, né, quando a gente entra no mercado de ações, a gente se torna acionista da empresa. Nós nos tornamos sócios daquela empresa. E isso nos dá direitos, assim como nos dá também obrigações. Os direitos seria você fazer parte você fazer parte dos lucros, né? Você receber uma parte dos lucros que aquela empresa gerou. Então, quando você compra uma ação, você espera que aquela empresa irá gerar lucros no futuro. Nas análises fundamentalistas, nós temos um dos indicadores mais importantes, que é o índice preço-lucro, que é
você pega o preço da ação em relação ao lucro por ação. Quando esse indicador preço-lucro está muito alto, significa que a empresa vai demorar muito tempo para pagar a ação. E é exatamente isso que a gente está vendo, né? As empresas, elas estão com um índice preço-lucro muito alto, algumas empresas estão em níveis historicamente altos, nunca estiveram tão altos, porque os preços estão altíssimos e os lucros estão aquém do esperado para esse nível de preços. E isso a gente vê não agora na crise do coronavírus. A gente já via vendo isso em 2019, o que leva a gente a crer, né, que pelo que o Ray Dalio está dizendo aqui, que a crise mesmo, ela não está sendo causada devido ao coronavírus. Ela está sendo causada por outras coisas que já estavam presentes no mercado já em 2019. O coronavírus é simplesmente um bônus, né? Então vamos ver aqui, nós temos uma outra notícia do Ray Dalio, né, uma notícia mais recente, e o investidor Ray Dalio diz aos investidores para não ter títulos ou dinheiro. O investidor bilionário Ray Dalio disse a Bloomberg nessa terça-feira que diversificação é uma das estratégias de portfólio mais importantes, mas os investidores não deveriam ter títulos ou dinheiro nesse momento. Na minha opinião, não tenha títulos e também não tenha dinheiro, porque eles estão produzindo muita dívida. Eles estão produzindo muita dívida e muito dinheiro para financiar essa dívida, o que está mudando a natureza do fluxo de capitais. E ele ainda adiciona aqui que dinheiro é lixo. Aqui a gente vê que ele continua, né, num tom de precaução, num tom de cautela, e além do mercado de ações, né, que já é um mercado de risco, né, então você deveria tomar cuidado na hora de entrar no mercado de ações, independente do momento econômico que nós estamos passando, de qual momento do ciclo econômico que nós estamos passando, mas aqui ele também vem para outros dois ativos, né, para outros dois mercados que são considerados muito mais seguros, que é o mercado de títulos públicos, que é o mercado mais seguro do mundo, né, considerado com menos risco do mundo, e o mercado de dinheiro, né, você ter dinheiro físico também é o ativo mais líquido, você pode trocar dinheiro por qualquer bem. Então, aqui ele acredita que devido aos impactos do coronavírus e essa super injeção monetária por parte dos bancos centrais, o mercado de títulos e o mercado, né, e o dinheiro, né, haverá uma grande desvalorização no curto prazo. E é algo bem interessante de ver um bilionário do mercado financeiro com grande visualização falar, não é mesmo? Então agora vamos para o nosso próximo bilionário. Warren Buffett, ele tem uma fortuna de 82,2 bilhões de dólares e é talvez o mais famoso de todos que a gente está vendo aqui nessa série. Ele é o gestor, né? Ele é o CEO da Berkshire Hathaway e essa é uma notícia que saiu agora nesses últimos meses dizendo exatamente do grande lucro que o Warren Buffett teve no terceiro trimestre de 2020, né? Num ano de crise. E ele teve um lucro de 30 bilhões de dólares. O que eu quero que vocês se atentem é essas duas últimas linhas, ó. A Berkshire tinha 145 bilhões em caixa no final do terceiro trimestre, antes cerca de 146 bilhões no final do segundo trimestre. Novamente, nós temos mais um bilionário com muitas reservas, com muito dinheiro em caixa. Assim como o Mazason, o Warren Buffett, ele está sentado numa pilha de bilhões de dólares. E aí, por quê? Por que ele está fazendo isso, sabe? Quando você é um investidor, você quer fazer o seu dinheiro girar, né? Você quer procurar oportunidades de comprar na baixa e vender na alta. O Warren Buffett, ele é um value investor, ele investe em valor. Então, ele sempre está pensando no longo e longuíssimo prazo, né? Ele já disse várias vezes que ele não gosta de vender ações. Se ele pudesse, ele manteria as ações dele por toda a vida dele. E no momento desse, né, no momento que nós estamos passando, o Warren Buffett provavelmente não está encontrando oportunidades de ganhar dinheiro de maneira segura no mercado. Ele deve estar achando que as ações estão sobrevalorizadas, não apenas as ações, né, mas todos os ativos financeiros que nós temos aí à nossa disposição estão sobrevalorizados, porque senão não teria por que ele manter tanto dinheiro em real, ou em dólar no caso, né? Não teria por que ele manter tanto dinheiro em dólar, que é dinheiro que não está gerando renda para ele. Então, mais um alerta aqui, né? Mais um bilionário que está seguindo a mesma tendência, né? A gente começa a perceber uma tendência formando nessas três opiniões desses caras até aqui. O próximo bilionário, né, também muito famoso, George Soros, ele tem 8,6 bilhões de dólares de patrimônio. E, bom, se você já ouviu falar nos ataques especulativos
aos mercados emergentes na década de 90. Esse cara, ele ganhou muito dinheiro nesses ataques especulativos. Ele era um dos investidores que apostava contra os mercados emergentes. E vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Também uma notícia agora de agosto de 2020. George Soros alerta para possível bolha nos mercados e sugere cautela. Soros lembra que os investidores devem assumir que as visões de mundo dos participantes do mercado são sempre incompletas e distorcidas, e que isso tende a levar a ações inapropriadas. Existe uma teoria econômica que se chama a teoria dos mercados eficientes, e ela acredita que os preços, né, dos ativos estão sempre no seu valor justo. Por quê? Porque o preço ele já engloba todas as notícias e todas as informações que existem no mercado. O George Soros, ele obviamente não segue essa teoria, né? Ele acredita que os investidores são irracionais, os mercados podem se tornar irracionais e que isso acontece, óbvio, devido a expectativas exuberantes, né? Como diria o Alan Greenspan, que os investidores, eles acabam, né? Eles têm expectativas, muitas vezes porque o mercado, né? As expectativas são positivas, só que eles erram em quantificar esse movimento positivo. Eles acabam achando que o movimento vai ser muito maior, a realidade é muito melhor, muito mais positiva do que realmente é. Então, isso acaba gerando erros. E no longo prazo, quer dizer, no longo prazo isso acaba se tornando insustentável, porque os preços eles sempre voltam para os fundamentos. Então, George Soros, mais um bilionário, né? É o último aqui da nossa lista de bilionários internacionais. Todos os 4 até agora, né, tá dizendo para você o quê? Tenha cautela, né? Tome cuidado. Talvez o preço das ações, o preço dos ativos esteja sobrevalorizado. E você entrar agora talvez não seja uma boa ideia. Então, né? E os bilionários brasileiros? Né? Aqui, né, é uma postagem da QR Capital, também, né, desse ano, em 20 de outubro de 2020, mostrando as 5 pessoas mais ricas do Brasil e a porcentagem do patrimônio em ativos no exterior. Vale lembrar, né, que para uma pessoa que nasceu no Brasil, aqui no caso, Joseph Safra, né, infelizmente ele veio a falecer nesses últimos dias, então essa lista ela poderia ser atualizada, mas se eu não me engano nessa lista o Joseph Safra é o único que não nasceu no Brasil mesmo, todos os outros nasceram no Brasil, são brasileiros, e mesmo assim, vejam aqui, né, o número entre parênteses, a porcentagem do patrimônio que está no exterior, né? A gente vê que o próprio Joseph Safra era o que tinha mais ativos, a maior porcentagem do patrimônio aqui no Brasil. Os demais, a gente vê que tem aqui no caso do Eduardo Saverin, não tem nada no Brasil. E pensar que uma pessoa que que nasceu no Brasil, sabe, que seus familiares são daqui, suas raízes são daqui, não ter nada do Brasil é algo a se pensar, né? Eu não diria que é preocupante, mas é algo que a gente tem que pensar o porquê, o que leva essas pessoas a terem tão pouco patrimônio aqui no Brasil. Será que é porque a moeda brasileira é uma moeda fraca, né, que até alguns meses atrás teve a pior performance dentre todas as moedas no câmbio oficial? Será que é porque nós já passamos por um momento de hiperinflação? Será que é porque as autoridades monetárias não estão cuidando, né, da saúde da moeda? Será que os problemas fiscais no Brasil fazem com que essas pessoas não se sintam seguras em ter o seu dinheiro cotado em real? Pois é, são perguntas muito interessantes. E a pergunta final é, se isso é interessante para esses bilionários, será que não é interessante também para a gente, né? Para nós, afegãos médios? Será que não é interessante ter um pouco do patrimônio cotado em outras moedas fora do Brasil? É algo a se pensar, não é mesmo? E aqui, né, a gente tem uma notícia também que saiu nos últimos meses. Uma família de São Paulo envia 50 bilhões de reais para o exterior e paga 2 bilhões em impostos. Então, novamente, né, a pessoa pagou 2 bilhões em impostos. Assim, se eu pegasse 10% do que pagou de imposto, eu já tava bem assim, que eu não precisava trabalhar pro resto da minha vida. E a família resolveu pagar 10 vezes, né, o que eu estaria ótimo para mim, em impostos para enviar 50 bilhões de reais para o exterior, né? Fica aqui, eu não vou fazer nenhum comentário a respeito disso, mas cada um tire a conclusão que quiser, não é mesmo? Enquanto isso, na internet, né, a gente vê que todos os bilionários, né, possuem
Eles estão dando declarações no sentido de tenha cautela, tome cuidado, não estamos achando boas oportunidades de investimento no mercado. E os grandes investidores do YouTube, a história é muito diferente, né? A realidade é maravilhosa, a realidade é outra coisa. Quem é Warren Buffett comparado a esse rapaz aqui, ó? Veja como meu pai lucrou R$ 2.631 em uma hora. Quem são esses bilionários perto de um cara que ensina o pai a ganhar um salário desse em uma hora? Gente, R$ 2.631,60 é mais do que muito pai de família ganha em um mês inteiro de trabalho, entendeu? Isso aqui realmente é algo surreal, né? Aqui desse outro lado a gente tem um outro cara, né, que ficou muito famoso também na internet nesses últimos meses, né? Ninguém mais aguentava ver o rosto dele em todo o vídeo que você ia assistir no YouTube. E é o cara que ia ensinar você a chegar numa padaria, pedir lá o seu café com leite, o seu pãozinho e o croissant. E no final, quando chegasse a conta, era só você abrir lá o celular, fazer um trade que você ia ganhar o dinheiro para pagar essa conta. Bom, essa parte aqui é uma parte para a gente dar uma descontraída, mas é muito importante, né, que você entenda o que esses caras estão querendo dizer, sabe? O que isso significa? O que um rapaz falar que ganhar R$ 2.600 em uma hora e um cara falar que paga o cafezinho com trade, qual que é a mensagem que eles querem te passar? Eles querem passar para você que é muito fácil ganhar dinheiro no mercado, que é a coisa mais fácil do mundo. Se você não tá ganhando dinheiro no mercado, você tá perdendo uma bela de uma oportunidade, você tá sendo um otário, entendeu? E a gente vê pelos bilionários, né, que a realidade é muito diferente. Pelo que os bilionários estão dizendo, você não consegue ganhar R$ 2.631 em uma hora sem nenhum risco por trás. Porque é isso que a gente tem que pensar. O rendimento não é nada se você não levar o risco em consideração. Tudo tem um risco. Se a pessoa ganhou R$ 2.631 em uma hora, você pode ter certeza que ela também arriscou uma parcela proporcional a esses R$ 2.631. Ele não ganhou esse dinheiro sem risco algum. E isso que essas pessoas acabam esquecendo e é isso que elas não te falam, né? E muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de papo porque não entendem que todo rendimento, todo investimento tem um risco embutido. E muitas vezes esse risco ele não está aparente, né? Cabe a você ir atrás de medir esse risco. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa importante. Espero que a gente tenha conseguido tirar insights interessantes sobre isso que a gente viu, né? Sobre o que esses bilionários estão dizendo. A gente tem muito a aprender com essas coisas. Independente se você acha que eles não deveriam existir, se você acredita que os bilionários são imorais em ter tanto dinheiro, eu acho que vale a pena você entender o que eles estão fazendo para proteger o seu patrimônio. Porque mesmo que tudo isso seja verdade, eles ainda têm muito dinheiro e ainda é do interesse deles manter esse dinheiro, não é mesmo? E também é o interesse de cada um manter o seu patrimônio e não ter o patrimônio dilapidado durante uma crise. Então é isso, galera. No próximo vídeo a gente vai começar a nossa série sobre como estava e como está. Vamos começar a falar sobre a dívida pública e o déficit, né, fiscal. E espero ver vocês por aqui. Então, até lá.